Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Santíssima Trindade no Comando. E no vídeo de hoje vamos aprender nada mais e nada menos do que a própria Santíssima Trindade. Afinal de contas, quem é a Santíssima Trindade? Então, o pouco que sabemos sobre ela foi o próprio Cristo quem nos revelou. E se você já quer aprender, quer relembrar, enfim, já deixe seu like, já se inscreve no canal para os próximos vídeos que serão lançados todo domingo às 14 horas da tarde. E se você quiser compartilhar para que outros também possam aprender, já compartilha, já se inscreve, já curte o vídeo. E agora, deixe nos comentários se você puder, ou desenhe, ou escreva em outro lugar, enfim. O local que você, no caso, contanto que você lembre, deixe isso sempre gravado na sua memória e em especial no seu coração. A seguinte frase: a Santíssima Trindade está no comando da minha vida. Novamente, a Santíssima Trindade está no comando da minha vida. Anotou? Anotadinho aí? Qualquer coisa, vocês pausam o vídeo para poder anotar, hein? Agora sim, vamos aprender sobre a Santíssima Trindade. Bem, gente, a Santíssima Trindade, como podemos ver já pelo nome, né? Santíssima, santidade, né? E Trindade, ou seja, 3 pessoas, né? No caso, quando descobrimos um pouco sobre a Santíssima Trindade, foi o próprio Cristo quem nos revelou. Ou seja, quando Jesus foi ser batizado, né, para nos dar esse exemplo do batismo, porque na época João Batista batizava para aquelas pessoas que queriam, no caso, que se arrependiam, queriam voltar para Deus, então ele batizava com água, mas dizia: virá aquele que irá batizado pelo fogo, no caso, no Espírito Santo, né? Então, querendo ou não, qualquer coisa já vemos a Santíssima Trindade. Vemos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o que eu quero chegar é, quando Jesus foi batizado, foi Jesus para ser batizado. Nisso veio Deus Pai, que disse: este é meu Filho amado, de quem eu me agrado, escutai-o. E nisso veio o Espírito Santo em forma de uma pomba. E aí, ali já estava aqui, completo, a Santíssima Trindade. Tanto que quando fazemos o sinal da cruz, fazemos o quê? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santíssima Trindade, né? Ou seja, quem afinal de contas é a Santíssima Trindade? A Santíssima Trindade é Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus, e Deus Espírito Santo. Ou seja, são 3 em 1. Né? Aí é o que vem, é o mistério da fé, né? Porque afinal de contas, Santíssima Trindade são no caso, um Deus, um único e verdadeiro Deus, mas em 3 pessoas. Mas peraí, como assim? Não são 3 deuses? Bugou minha mente agora. Calma. A Santíssima Trindade é Deus Pai. Pensa assim, Deus Pai, né? Um Deus único ali, verdadeiro, bem pleno. Tá. Aí tem o Deus Filho. Mas isso foi antes dele vir para a Terra. Mas no caso, como assim, Kathleen? Eu não entendi. Vamos lá, que é um pouco realmente complicado esse mistério total, né, da fé. É assim, temos o Deus Pai, temos o Deus Filho, que é Jesus. Mas no caso do Deus Filho, que é Jesus, ele é, como posso dizer? Se olharmos no capítulo do Evangelho de João, assim, logo no início, João diz que o Verbo era a palavra. Afinal, quando falamos do verbo, o verbo é tecnicamente, né, uma palavra e tal. É uma ação, né? No caso, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o verbo, ele se encarnou. Vamos agora pensar antes de Jesus se encarnar. Se ele era o verbo, então significa que ele era a palavra. É ainda, né? Mas ele ainda não tinha se encarnado, ou seja, ele não tinha vindo ao mundo ainda. Então, peraí, como assim? Temos o Deus Pai, o nosso Criador. O Deus Filho, ou seja, que é a palavra. Ou seja, toda a palavra que saía da boca de Deus praticamente é Jesus, é o Deus Filho, né? E o Deus Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é a sabedoria de Deus, que é o sopro da vida de Deus. Então, pensa assim. Eu tenho Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus é Jesus, né? Que tanto que no início do mundo, quando vemos lá em Gênesis, o que Deus fez? Deus falou: faz-se a luz. Ou seja,
todo momento que ele falava já era Jesus ali. Né? Porque hoje conhecemos como Jesus, né? Mas assim, já era ali o Deus Filho, né? O Jesus. O Emanuel, Deus conosco. E aí tem o Espírito Santo, aquele que dá o sopro da vida. Deu o sopro da vida para a natureza, para nós mesmos, né? Ou seja, é a sabedoria de Deus. Onde Deus está a Santíssima Trindade. Né? Eles são, assim, uno e trino. Ou seja, uno por ser um Deus. Por mais que sejam separados em 3 pessoas e é somente um Deus. Beleza? Então, tipo, eles são da mesma espécie, eles são do mesmo formato, eles são únicos, né? Eles são, por ser Deus, né? Eles são a mesma pessoa por ser Deus, né? Mas não são 3 deuses, são um Deus só. É um Deus só, no caso. E diferentes, porque cada um tem, digamos assim, a sua função. Porém, eles são, como posso dizer? Eles têm a mesma função, assim, função diferente, mas ao mesmo tempo a mesma função. Porque ao mesmo tempo que um age, os outros 2 agem. Por quê? O Deus Pai está no Deus Filho, o Deus Pai está no Deus Espírito Santo, o Deus Filho está no Deus Pai e no Deus Espírito Santo, e o Deus Espírito Santo está no Deus Pai e no Deus Filho. Ou seja, eles são únicos. E Deus, no caso, é um tema para outro vídeo que eu vou falar agora, mas quando Deus assim, criou a gente, né, ele, como posso dizer, ele nos deu um pouco dele pra gente. Porque, querendo ou não, Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, tecnicamente, ele nos deu um pouco, né, ele deu um pouco do que ele é pra gente. Entendeu? Então, tipo assim, se olharmos bem o nosso corpo humano, podemos ver que temos o braço, podemos ver que temos a perna, podemos ver que temos, enfim, a barriga, enfim, o pescoço. Cada um tem a sua parte, cada um tem a sua função aqui dentro do nosso corpo, mas é um único corpo só. E que se juntou para se tornar um único corpo só. Né? É a mesma coisa a Santíssima Trindade, né? Digamos assim. Por que é a mesma coisa a Santíssima Trindade? Porque é o único Deus entre as pessoas que se destacam, digamos assim. É igual ao nosso corpo. Você que vê que por mais que o nosso corpo tenha... É o único corpo só, mas com funções diferentes, vocês podem reparar que o corpo em si, ele... um precisa do outro. Ele não trabalha sozinho. Você vê que se... Claro que eu não vou falar aqui agora, porque, né? Esse negócio é assunto para quem estuda o corpo humano, essas coisas. Mas, assim, você vê que eles não trabalham sozinhos. Um precisa do outro. Mas é que tá. A Santíssima Trindade, eles não agem sozinhos. Eles são um único Deus, mas trabalham sempre juntos. Assim, ninguém é maior, ninguém é menor. Não. Eles são iguais. Ao mesmo tempo que um age, o outro age. Em todo momento, por exemplo, Jesus. Quando Jesus já se encarnou, veio ao mundo, aquela coisa toda, ou seja, a palavra, né, se encarnou, ela se fez carne, ela, né, ficou o formato humano. Tá. Jesus se encarnou, ficou no meio de nós. Você pode reparar que todo momento que Jesus agia, ele estava sempre em conexão com Deus Pai. Ele não fazia nada que não fosse da vontade do Pai. E em todo momento que Jesus agia, você pode reparar. Mas assim, vocês podem não acreditar, mas as minhas obras mostram quem eu sou. Né? Ou seja, tinha uma prova maior, porque as obras mostravam quem ele era, afinal. Mesmo quem não acreditasse, tá, mas olha as obras. Então, assim, desculpa por eu não lembrar a palavra correta nesse momento. Mas assim, as obras já revelavam que Jesus era. Então, ao mesmo tempo que Jesus agia, ele agia conforme o querer de Deus. Ele é Deus, então ele já entendia, assim, é um mistério, né, gente? Ele já entendia ali, poxa, o Pai quer. Afinal, eu e o Pai somos um. Ele até mesmo disse no Evangelho. E aí, todo momento que Jesus ia realizar a obra, o Espírito Santo estava nele também. Por que o Espírito Santo estava nele? Porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. E se Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus, afinal, ele é a palavra de Deus, que se encarnou, virou... Ele é Deus. Né? Ele virou humano para salvar a gente. Mas ele é Deus. Então, querendo ou não, onde Jesus estava, o Espírito de Deus estava. Ou seja, o Espírito Santo estava nele também.
né? Ou seja, onde Jesus curava, o Espírito Santo estava ali com ele. E querendo ou não, Deus Pai estava em tudo. Ou seja, eles se destacaram. É igual a parte do corpo. O corpo humano, você vê, cada um tem a sua função, mas um precisa do outro. Mas cada um tem o seu destaque. O braço, a gente chama de braço, tem suas funções, a perna, suas funções. Dentro do nosso corpo humano tem as suas funções. Então, cada um está se destacando. Vocês podem reparar que cada parte, assim, como eu estava dizendo, cada um tem a sua função. Querendo, a perna tem a sua função de perna, o braço tem a função de braço. Ou seja, eles se destacaram para ser isso aí, mas um precisa do outro. Então, mesmo, assim, estou tentando dar um exemplo. A mesma coisa a Santíssima Trindade. É o único Deus, mas elas se destacam, no caso, a Santíssima Trindade sim é o único Deus. Mas que se destacaram essas partes de Deus, né? A palavra, né? A fala de Deus, o Espírito dele que dá o sopro da vida. Enfim, acabaram se destacando. Aonde forma-se a Santíssima Trindade. Então não adianta falar, Deus veio primeiro, Jesus veio depois, não. Tanto Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles estavam juntos do início e vão viver para toda a eternidade. Eles vão estar sempre em toda a eternidade. Então, quando criou o mundo, estavam a Santíssima Trindade, todos juntos. Enfim, em tudo, toda a criação, em tudo que vocês possam imaginar, assim, de bom, Deus estava ali, no caso, a Santíssima Trindade estava. Ou seja, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ou seja, a Santíssima Trindade estava. Um outro exemplo também, para a gente tentar compreender melhor sobre a Santíssima Trindade, é um livro. Vamos supor que você... Livro assim, apostila. Apostila de escola, vamos supor. Você tem uma apostila de escola e dentro dessa apostila tem as seguintes matérias. Português, matemática e história. Vamos supor. Sendo que, é uma apostila. Você só vai levar para a escola uma única apostila. Mas dentro dessa mesma apostila tem as disciplinas. Português, matemática e história. Ou seja, uma apostila com 3 disciplinas dentro. Ou seja, essas disciplinas se destacaram dentro dessa apostila. Mas cada uma é um livro só, uma apostila só, mas cada uma tem a sua função, tem a sua matéria, né? A sua explicação. Esse é outro exemplo que estou tentando dar sobre a Santíssima Trindade. É um Deus, 3 pessoas, né? Um único Deus e essas 3 pessoas, que é Deus Pai, o Criador, Deus Filho, o Redentor, o Salvador, o Verbo, a palavra, toda palavra que sai da boca de Deus. E Deus Espírito Santo, o Deus que dá o sopro da vida, a sabedoria de Deus, o Espírito de Deus, né? Então é um exemplo assim que eu estou dando sobre a Santíssima Trindade em si, né? Para que possamos compreender melhor, porque, querendo ou não, gente, a Santíssima Trindade é um mistério da nossa fé. E o pouco que sabemos sobre ela, quem nos revelou foi o próprio Cristo. Então, querendo ou não, em todo momento, inclusive até mesmo na criação, inclusive até na nossa criação, a Santíssima Trindade é tudo voltado para a Santíssima Trindade, né? É tudo voltado, tanto no batismo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tanto na hora... às vezes de curar, te curo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou em nome de Jesus. Querendo ou não, quando fala o nome de Jesus, está falando sobre a Santíssima Trindade. Quando fala Deus e Espírito Santo, está falando sobre a Santíssima Trindade. Deus Pai, Santíssima Trindade, ou seja, os 3 estão tudo junto, né? Então, na Santa Missa, voltado para a Santíssima Trindade, uma oração também que volta também para a Santíssima Trindade é a oração do Credo, né? O Credo Niceno-Napolitano, se não me engano, é esse o nome. Mas assim, aquele credo mais longo, a oração do credo mais longo, você pode ver que coloca detalhe por detalhe sobre a Santíssima Trindade. Então tem uma parte que fala Deus verdadeiro, né? Então, fala detalhadamente. Primeiro começa com Deus Pai, depois fala sobre o Deus Filho, né, que é Jesus, depois fala do Deus Espírito Santo. Então, querendo ou não, é tudo junto, né? Não tem como falar do Filho sem falar do Pai, não tem como falar do Pai sem falar do Filho, não tem como falar do Pai e do Filho sem falar do Espírito Santo. Não dá, gente, não dá. Podemos até tentar, podemos até falar, mas de qualquer forma é tudo um conjunto. Afinal, é um Deus só, é uma única, né? É o único Deus, assim, perfeição em tudo, é um só, mas separado em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Mas enfim, né? Então, do credo, né, que é a oração onde você professa a sua fé, onde você fala que crer em Deus, crer na Santíssima Trindade, né? Mas tanto no antigo, lá, né, nos tempos lá, no início do mundo, aquela coisa toda, a Santíssima Trindade estava. Porque, querendo ou não, todo mundo orava para Deus, né? Porque também os conhecimentos também a gente foi ver depois, tanto que sobre a Santíssima Trindade só foi conhecer um pouco quando Jesus veio ao mundo, né? Onde ele falou através do batismo e tal. João Batista também viu. Então a Santíssima Trindade estava ali. Na transfiguração de Jesus, a Santíssima Trindade estava ali. Estava tudo junto. E como podemos ver também, né? Lá no Antigo Testamento, no início do mundo, Deus Pai, todo mundo orava para Deus Pai e tal. Ao mesmo tempo orava a Santíssima Trindade, porém, assim, não tinha esse conhecimento na época, né? Deus Espírito Santo estava ali falando com os profetas, no caso, os profetas. Quem inspirava eles é o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, né? E os profetas anunciavam o que Deus queria falar e muitas vezes anunciava quem? A vinda do Messias. Então, já estava falando, a Santíssima Trindade estava o quê? Anunciando, né, através dos profetas que viria o Messias para salvar a humanidade, né? Então já estava falando do Deus Filho que iria se encarnar para vir ao mundo para salvar nós, né, para salvar a gente. Então é isso que eu quero falar sobre a Santíssima Trindade, conforme meus estudos, né, para a gente tentar entender um pouco, né, sobre ela. Afinal, a Santíssima Trindade está no comando de tudo em nossa vida, né? E assim, no Novo Testamento, como eu disse, o pouco sabemos, só foi o próprio Cristo quem nos revelou. Então, tudo que eu estudei, tudo que eu estou explicando aqui nesse vídeo, né? E é isso, gente. E, né, a gente tem que gravar, né? Porque o negócio, como eu falei no início, a Santíssima Trindade está no comando da nossa vida. Então, afinal de contas, quem é a Santíssima Trindade? É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, Santíssima Trindade, Deus uno e trino. Uno por quê? Porque é o único Deus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas perfeitas, ninguém é maior que o outro, não, é tudo a mesma coisa, mesmo ser, né, o mesmo ser. E trino por quê? Porque são 3 pessoas distintas, ou seja, diferentes, ou seja, destacadas, né? Deus Pai, o nosso Criador, Deus Filho, o nosso Redentor, Salvador, né? O Verbo, né? O Verbo, ou seja, toda a palavra de Deus. E Deus Espírito Santo, que nos santifica, é o santificador, é o Espírito de Deus que está dentro da gente para a gente se santificar, para podermos agradar a Deus através da nossa santificação, né? Deus pode nos dar através do seu Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo, nosso santificador, né? O sopro da vida, o Espírito Santo, no caso, o Espírito de Deus, né? Então é isso, gente. Bem, agora tem uma função para vocês. Inclusive para mim também, porque eu também vou fazer junto com vocês, né? Quero que vocês peguem uma folha, ou pode ser no telefone mesmo, independente da folha, se é de caderno, se é ofício, enfim, o que vocês tiverem em casa, que se puderem fazer também, qualquer coisa anota para depois fazer, não sei. Eu vou deixar 1 minuto para a gente fazer, qualquer coisa depois a gente termina, mas pelo menos para iniciar, né? Pega uma folha ofício, para a gente fixar bem quem é a Santíssima Trindade. Santíssima Trindade é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, vamos desenhar a Santíssima Trindade ou simplesmente escrever Santíssima Trindade, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, vou dar 1 minuto para desenhar. Se não terminou agora, termina depois. Não posso desenhar agora, desenha depois. O importante é fixar bem quem é a Santíssima Trindade. Ok? Santíssima Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Ok? Então, 1 minutinho, galera.
Bem, galerinha, 1 minuto é bem rápido, né? Qualquer coisa a gente termina depois. Olha, confesso a vocês que eu não sei desenhar, tá bom? E depois eu vou terminar. Mas, ó, não sei se vai dar pra enxergar. Qualquer coisa eu mostro pra vocês. Depois eu vou mostrar melhor pra vocês. Mas eu tentei desenhar, né, o Deus Pai, né? Que, querendo ou não, Deus Pai aqui, né? A gente muitas vezes desenha assim, mas ele é um espírito, né, tecnicamente. Deus Filho, quando se encarnou, né? Ele humano, que é Jesus, e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo vem de diversas formas, né? Mesmo de diversas maneiras, é especial até para falar com a gente, né? Então, esse Espírito Santo aqui, o que eu tentei dizer aqui, foi tipo que um sopro de Deus, né? Como se fosse um vento, né? Vindo na gente. Tanto que na passagem de, se não me engano, é Elias, quando Deus vai falar com ele, veio de diversas formas, veio de tempestade, veio de diversas coisas. Mas no final, quando era Deus falando com ele? Uma brisa suave. Ou seja, através da brisa suave. Porque Deus não é do barulho, Deus é do silêncio. Ele fala com você muitas vezes no silêncio. Ele fala com você através de alguém. Através de um livro. Através de um vídeo. Deus fala com você de diversas maneiras. Mas não é Deus Pai somente. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? A Santíssima Trindade fala com você. Né? Então, o Espírito Santo, ele vem de diversas maneiras. Né? Mas, assim, é isso aí, tá bom? O desenho foi mais pra fixar, ainda mais se você é criança, então, tipo, tem mais criatividade do que eu, né? E vai ter mais talento do que eu também, certeza, né? Ainda mais, assim, todos vocês, mas em especial as crianças, né? Porque as crianças têm uma criatividade que, olha, é muita coisa e muita criatividade boa ainda. Ah, eu amo a criatividade das crianças. Mas, enfim, né? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco, né? E todo domingo, às 14 horas, sempre terá vídeo novo, tá bom? Pra gente aprender um pouco sobre né, as coisas de Deus, né? Então vai ser diversos temas, qualquer coisa, se vocês quiserem. Ah, Kathleen, eu queria me aprofundar mais nesse tema e tal. Será que você tem como estudar? Porque eu não tenho tempo, estudar para poder fazer um vídeo sobre esse tema. Queria tanto aprender. Podem mandar nos comentários os temas que vocês querem que eu estude para poder passar para vocês. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês e proteja também, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus.